Hoje o Cabeça para Cima está debatendo sobre a parábola da figueira. E eu amo quando a gente tem esses temas escatológicos, temas bíblicos, porque é algo, claro que em outros temas, todo tema é relevante, mas esse é um tema praticamente exclusivo da Boas Novas. Eu não estou dizendo que só a Boas Novas traz, mas que outra TV circula, que outra TV... São poucas. Quem que dá atenção? Quem que está atento para o alerta? Quem está fazendo o que Jesus mandou fazer? Cuidado! Lembrem, estejam alertas. E eu quero agradecer aos semeadores da Boas Novas, que fazem com que nós possamos estar aqui fazendo o que Jesus mandou a gente fazer, que é estar alerta. Então, obrigada pela participação, presença de vocês, a nossa equipe maravilhosa de trabalho, e vocês, semeadores, que sustentam a Boas Novas e fazem com que nós possamos estar aqui. Se você ainda não é semeador, está na hora de se tornar um semeador. Nós precisamos de você para sustentar a Boas Novas, que é uma missionária que 24 horas entra em lares, em famílias, em alto mar, onde pessoas estão embarcadas, em hotéis, onde quer que pessoas estejam, pelo streaming, em todos os lugares do mundo, enfim. E você que ainda não é, portanto, está aí o endereço, entra no nosso site, faz contato com o nosso call center para se alistar como semeador. Se já foi, está parado, está na hora de voltar também. Vamos lá. Na leitura da parábola, nós podemos... eu pelo menos percebi de uma forma clara, não sei se é isso mesmo, é um momento que Jesus falou, olha, não vai passar essa geração até que isso aqui se cumpra. Daí, ato contínuo, ele fala de um acontecimento que parece ser o mesmo ou faz parte do conjunto que ninguém pode dizer o dia nem a hora. É isso mesmo? Ele faz essa ponte. Sim, interessante que em Lucas, quando ele propõe a mesma, quando há referência à mesma parábola, ainda lhe propôs uma parábola, dizendo, veja a figueira e todas as árvores. Então, claro, é interessante, né? Porque aí ele coloca, ele traz as outras árvores. Então não é reinvencionar a mangueira, ou seja, aquele processo do fruto do amadurecimento dos sinais. Porque conquanto haja claramente a questão da figueira, eu concordo plenamente com os pastores, que da figueira como Israel, ele também quer enfatizar a questão da urgência, de você olhar os sinais e verificar que o tempo se abrevia. Quando a gente pega a história de Israel, e aí é algo belíssimo, né? Quando você pega lá de 48, quando Israel é restaurado, o que parecia impossível, você vê que os acontecimentos, eles vão de fato se cumprindo, né? Eles vão se realizando e indicando mesmo para um momento. Durante muito tempo as pessoas desqualificaram o texto bíblico, porque, olha, Israel, isso seria impossível. Isso seria impossível. Que era mesmo, do ponto de vista histórico, era impossível, né, voltar ali enquanto nação. Né? E aí você entende que caminha para a definição do propósito de Deus, para a restauração de Israel como nação, dentro do plano de Deus da volta do Senhor Jesus. Então, aquilo que não passaria da geração é definitivamente a destruição de Jerusalém por Roma Não, Mateus 24 é uma profecia chamada profecia parentética. Ela se aplica em 2 momentos. Ali Jesus subiu ao Monte das Oliveiras. Gente, ele arrasou comigo, vocês viram assim na classe. Que eu falei, ele chegou parentética, acabou. Não, porque ela se aplica em 2 momentos. Jesus olhou para Jerusalém do Monte das Oliveiras e olhou e falou assim, Jerusalém, quantas vezes eu quis fazer com que vocês se entendessem que o Messias veio, sou eu. Desculpa, meu pastor, é o cumprimento histórico e o cumprimento profético. Exatamente. Né? São 2 momentos. Né? As profecias têm muito isso, de se cumprir historicamente, e aí, por exemplo, a invasão de Jerusalém, que você quer descer, e o cumprimento que ela vai se fazer na escatologia. Vai se fazer, exatamente, isso. É exatamente isso. Obrigado, pastor. Então, naquele momento, Jesus estava apontando no sermão profético, para aqueles eventos que aconteceriam logo após o seu retorno aos céus. O que aconteceu. No ano 70, Tito cercou Jerusalém e não deixou, como ele disse, pedra sobre pedra. O templo foi destruído. Flávio Joséfo relata que morreram 1.198.000 judeus. Jesus. De dentro de Jerusalém foram arremessados 112.000 corpos, porque houve um cerco à cidade e havia uma guerra civil dentro da cidade. Então o morticínio foi devastador. Então Jesus falou sobre isto, não é? E também falou que ela ia ser cortada. Jerusalém foi cortada. Naquele momento da destruição de Jerusalém, cumpriu-se o amaldiçoamento de Jesus da figueira. Serás amaldiçoada. E depois, lá em Lucas 13, diz que o viticultor tinha uma vinha,
A vinha é uma plantação de videiras. Não é? Quem é esta vinha na profecia? Israel. Israel como um todo, as 12 tribos. E no meio da vinha, quem é que está no meio da vinha? Jerusalém, a figueira. Então a figueira será cortada, porque há 3 anos, 2 anos que eu venho buscar frutos nessa figueira e não tem frutos, segundo a profecia de Lucas, capítulo 13. Porque Jesus optou para fazer o seu ministério público na Galiléia dos gentios. Porque em Jerusalém, o que ele encontrou em Jerusalém? Uma religiosidade estéril. O judaísmo, naquele momento, não gerava frutos de arrependimento. O judaísmo ali era uma religião acumpliciada com o poder romano. Não havia frutos de arrependimento. Ele não tinha guarida para pregar o evangelho em Jerusalém. Por isso ele optou para a Galiléia dos gentios. E disse assim, mas esta figueira vai ser cortada, porque ela não gera frutos, nem no 3º ano. Na profecia está, 2 anos não gerou fruto, mas no 3º ano, não, deixa ela aí, escava, bota estrume, vê se ela gera fruto, mas não gerou. Observe que o ministério público de Jesus foram 3 anos. 3 anos. Não é? E no final dos 3 anos, não gerando fruto, ela foi destruída. Mas Jesus falou, mas esse show não termina assim, porque ela vai brotar novamente. Ali Jesus estava dizendo que Jerusalém ia renascer. E Jerusalém renasceu, não em 1948. Em 1948 foi o cumprimento da profecia de Isaías, uma terra num só dia, uma nação de uma só vez. Mas ela renasceria em 1967, quando politicamente Jerusalém passou a ser de domínio político, territorial, administrativo de Israel. Porque até então ela pertencia à Jordânia. Porque surgiu em 1947, na Declaração de Independência de Israel, um artigo chamado Corpus Separato, que Jerusalém não poderia pertencer a Israel, e sim às 3 religiões monoteístas do mundo, que seria o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. E somente em 1967, com a Guerra dos 6 Dias, Moshe Dayan, com as suas tropas, recuperou Jerusalém para Israel. Ali a figueira brotou novamente. Jerusalém hoje é a capital indissolúvel, não destruível de Jerusalém, até que Jesus venha nela. Porque hoje Jerusalém tem lá corrupção, tem prostituição, tem a homossexualidade, o que for. Mas quando Jesus estiver em Jerusalém, porque Jesus não vai vir na Barra da Tijuca, nem em Manaus, lá nem na Paraíba, nem em Hong Kong. Jesus vai voltar na figueira. O seu trono está na figueira, o seu trono está em Sião. E para que Jesus assente ao seu trono, é necessário que o trono tenha uma cidade, e a cidade é Jerusalém. Observa, querida pastora Rebeca, que Jerusalém é o pivô das próximas guerras mundiais. Será o pivô da 3ª Guerra Mundial e o pivô da 4ª Guerra Mundial. O que é interessante é que por muito tempo a gente ouvia isso dos púlpitos, os pregadores diziam isso. Então, eles são os fanáticos. E hoje, qualquer comentarista internacional, tudo que a história vê, cumpre. Não, exatamente. Então, aquele aspecto histórico, aspecto profético, eu acho que de uma forma resumida, mas satisfatória, nós entendemos essa parte da figueira até esse momento que estamos. E agora, o alerta, porque o fruto, o cheiro, as flores, ou seja, aquilo que Jesus descreveu, claro que nós não sabemos o dia, não sabemos o tempo, então ninguém está aqui para nesse sentido, mas no sentido do alerta, no sentido da atenção, né? Quais são os sinais? O que nós vemos acontecendo hoje? Permita-me só uma observação com relação a esta geração, só para pontuar aqui. Essa geração tem mais de uma interpretação. E uma das interpretações é que essa geração se referiria ao fato de que Israel não seria completamente aniquilado e que em algum momento ela voltaria. Né? Então, não apenas um cumprimento histórico, que poderia ser... Estão falando de geração quanto um povo. Quanto um povo. Exatamente. Etnia, que é o que o pastor Edinaldo acabou de falar agora. Entendi. Então, você tem um cumprimento histórico, que aconteceria numa geração ali, algo em torno de 30, 40 anos. Que aconteceu. Então, essa geração, mas a geração também poderia estar falando de toda a etnia de Israel, né? Em que, então, ela, apesar de tudo... Que também aconteceu. Então, que tem acontecido, que prevaleceu. Exatamente. Não, eu acho que não teve um povo sobre a face da terra. Eu acho não teve, não houve um povo sobre a face da terra contra quem tantas vezes
se levantou para expurgar, para acabar, para destruir como o povo judeu. E, no entanto, como você falou, essa geração está presente. E mais do que nunca parece, há um retorno para Israel, né? Sim, as aliás, pastor. Pastor, voltando. Essa parte deixa para o pastor falar. Eu queria colocar aqui a questão do alerta. Eu achei interessante o texto de Mateus, quando ele fala aqui, né, ele vai falando, né, nação contra nação, reino contra reino, e nesse tempo os odiarão, matarão uns aos outros, né, morrerão pelo meu nome, e está se cumprindo lá. Tá. Quem poderia imaginar que lá no Estado Islâmico iria matar crianças, queimar, decapitar, crucificar vivos, e os povos vizinhos, a nação, o mundo sabe, e não faz nada. Entendeu? Acho que não há uma intervenção contra isso. Por quê? Porque a Bíblia tem que se cumprir. Mas sabe o que eu percebo, pastor Paulo? E com isso a gente vai ter que já dar a virada para o terceiro bloco, ainda dá para o senhor concluir. Eu fico pensando, as nações, nesse momento, alguns líderes mundiais simplesmente dizem que não sabem o que fazer, não sabem como lidar com aquele nível, porque tipo assim, a gente vê que há aquela situação em que se decapita, se mata judeus, mas já se decapita e mata cristãos. Cristãos, não é judeus. Que é a Israel de Deus, digamos assim, da nova aliança. Então, a gente vive um momento sem precedente. Eu, sinceramente, coisas que a gente via descrito, a gente imaginava de uma forma, como é que vai vir, só quando o anticristo chegar, que ele vai obrigar todo mundo a botar, vai todo mundo espernear, não quero um chip. Não, quando ele chegar, isso já vai estar tudo resolvido, todo mundo já tem. A gente já viu isso acontecendo agora. Então, são coisas que você... Mas essa ordem, essa situação do comportamento do Boko Haram, do ISIS, são coisas que a gente fala, não, isso é insensatez completa e total, não tem como algo assim estar acontecendo, mas está. É o cumprimento, não pode ir de encontro, as escrituras têm que se cumprir. E algo interessante que eu vejo aqui também, quando Jesus fala a respeito do alerta, né, assim seria como foi no tempo de Noé, tá? Casavam-se, davam-se em casamento e não o perceberam. A gente vai ver que a igreja evangélica, bem colocado pela tua posição, a igreja evangélica brasileira mundial, ninguém fala sobre isso não. Isso não atrai ninguém, entendeu? Não gera membresia. As pessoas não estão se apercebendo, às vezes o mundo lá fora está percebendo... Estamos precisando pregar mais sobre a volta de Jesus. Mas os crentes, os evangélicos, os protestantes, eles não estão falando sobre isso na igreja, não. Dificilmente você vai ver de púlpito falar sobre reino dos céus, sobre volta de Jesus. E aqui ele fala que tudo isso está acontecendo e nós, entre aspas, nós, não estamos percebendo. Mas o mundo lá fora, que não é cristão, que não é evangélico, eles estão a perceber. Alguma coisa está acontecendo. Tem alguma coisa diferente acontecendo. Isso remonta ao primeiro século na igreja. Porque no primeiro século a igreja foi tão perseguida como hoje. A igreja nunca deixou de ser perseguida. Estamos voltando a esse cenário do primeiro século, quando a igreja surgiu. É necessário que aconteça isso no fim dos tempos, quando a igreja se prepara para subir. Então, essa perseguição dos últimos dias na igreja verdadeira, na igreja fiel, na igreja que não nega, porque aqueles homens lá podiam dizer, não, eu sou de Alá, eu sou Islã, e negar o Senhor Jesus, e seriam poupados. E não são poupados, porque eles dizem, não voltamos atrás. Então, é um tipo da igreja de Atos, da igreja primitiva, dita primitiva, não é? No sentido de que tem que se cumprir esta fase para anunciar que a igreja está para sair da terra, para que depois venha sobre Israel e as nações aquilo que as profecias, como disse o pastor Paulo Cozendei, deverão acontecer para que a Bíblia se cumpra. Eu me lembro de um hino, e com isso a gente vai fazer a virada para o próximo bloco. A figueira começou a brotar, erguei os olhos, que a vossa redenção está próxima. Estamos erguendo os olhos? É sobre isso que a gente vai falar já já. Cabeça pra